Olá, sou Lemilson Alves, diretor comercial da GECOM. Hoje estamos aqui para mais um episódio no nosso Foodcast, onde trazemos empreendedores do segmento de food para contribuir com seus conhecimentos, expansão, sobre a história de mais uma marca. Estamos aqui com o Daniel Pacheco. Obrigado, Leme. Daniel Pacheco, diretor de operações da GECOM. Hoje a gente tem a honra de receber o Bruno aqui junto ao nosso Foodcast, né? Mais um episódio de Foodcast. A gente já se conhece há um bom tempo aí, né, Bruno? O Bruno já é parceiraço da GECOM aí de longos anos. Ele hoje vai estar representando a Valzida, trazer um pouco da experiência dele, a história da Valzida, algumas curiosidades aqui, vai ser bem interessante. E aí, Bruno, tem a palavra para se apresentar, fique à vontade. Obrigado, boa tarde. Eu sou Bruno Salles, sou diretor de operações e expansão da Valzira no Grupo Z+. E a gente já tem uma relação de muitos anos, são mais de 10 anos de relação entre a Valzira e a GECOM. A gente se conhece já há uns 9. Uns 8, 9, né? Uns 9. Mais ou menos. E aí vamos discutir um pouco sobre os temas de food service que vocês têm. Legal. Eu vou começar com uma curiosidade, né? É verdade que o nome Valzira vem justamente da fundadora da marca e que ela iniciou no empreendedorismo aos 60 anos? Verdade. É engraçado que recentemente tem um podcast do Gregório do Vivier que ele questionou, inclusive, se a Dona Alzira ela era uma invenção de inteligência artificial. E muitas pessoas se perguntam se a Valzira existe ou não. Ela existe. E um pouco após fazer 60 anos, ela estava num momento de muita dificuldade financeira e também a nível pessoal, perdeu a mãe e o irmão numa janela de tempo muito curta. E nesse momento difícil, ela começou a pensar no que ela poderia fazer, já que ela estava desempregada, para poder ter uma renda extra. Teve diversas ideias, nenhuma delas teve muito resultado. E um dia ela viu um programa da Ana Maria Braga, em que tinha uma receita de bolo de iogurte. Ela resolveu fazer aquele bolo e dar para o marido para ele levar para o lanche da tarde dele. E o marido deixou esse bolo no balcão do restaurante a peso que ele almoçou. E durante, 5 minutos que ele foi no banheiro enquanto deixou o bolo ali, o bolo foi fatiado e mais da metade dele foi vendido. O dono do restaurante pediu para que fizesse mais um bolo para o dia seguinte, começou a fazer 2 bolos para aquele restaurante, depois começou a deixar bolo na loja do marido, que era uma loja que não estava dando muito resultado, de artigos de pipoca no centro do Rio de Janeiro. E a partir desse momento ela começou a fazer bolo para restaurantes ali do entorno de onde ela morava, na Tijuca, para mercearias, um monte de gente que saiu, até os vizinhos com tanto cheiro de bolo pediam para ela fazer um bolo para eles de diferentes sabores. E aí ela acabou abrindo a primeira loja por acaso, porque era tanto bolo descansando na casa dela que ela resolveu levar o forno para a loja do marido. As pessoas perceberam aquele cheiro e elas começaram a procurar pelo bolo ali e teve a primeira loja da Valzira de uma maneira super informal, sem letreiro, sem organização, sem comunicação visual. E a marca foi se formatando de uma maneira muito orgânica. Então, sim, o nome é Valzira porque existe a Valzira. E tem uma história muito bonita de uma pessoa que, diante de uma dificuldade, conseguiu aí florescer com um empreendedorismo que foi natural, que veio da procura das pessoas por um produto que ela estava fazendo que elas consideravam de qualidade e que levava muito carinho dela, do momento que ela estava passando também. Então, sim, ela é de verdade. Começou de uma maneira tão despretensiosa e hoje é um sucesso aí espalhado. E o mais engraçado ela até hoje trabalha e ela até hoje nesse horário, ela está numa loja fazendo bolo, com 70 e tantos anos. Então, ela nunca parou de trabalhar fazendo bolo. Ela é muito participativa do nosso processo de criação de produto. Mas por mais que o negócio tenha crescido, se tornado uma holding, etc., ela nunca
foi para o lado corporativo, ela permaneceu naquilo que ela entendia que era o papel dela, que era o desenvolvimento de produto e também a criação da experiência do consumidor, que é o que ela pensava. O que o cliente vai sentir quando ele compra um bolo, que hoje a gente chama de bolo da Valzira, mas que é um bolo meu. E tem um carinho muito grande. É engraçado que você vê ela em loja, ela se sente no ambiente dela, é um habitat natural, assim. Ela tá em transe quase, fazendo aquilo que ela gosta, que ela ama. Pô, interessante. E assim, tem aí curiosidades, né? Vão surgindo, uma história bem Interessante, assim, né? interessante, bacana de se contar, né? De falar para o nosso público. Tem assim, tem um sabor que é um carro-chefe hoje, ou que foi na época, tem alguma até por ela, alguma preferência assim, pela Valzira? Então, Hoje tem uma diversidade muito grande, né? tem uma diversidade muito grande de sabores. A gente tem 3 linhas de produto. Tem uma linha de bolos tradicionais, que são bolos do dia a dia. Tem uma linha de bolos recheados, que são um pouco mais confeitados e tem uma experiência para um momento um pouco mais especial. E tem uma linha de bolos de festa, que são para aniversários, eventos, etc. Então, a gente tem 3 linhas de produto com mais de 90 sabores diferentes de bolo. Começou com o bolo de iogurte. Esse foi o primeiro bolo que surgiu. Mas depois ela pessoalmente desenvolveu uma certa preferência pelo bolo de abacaxi com coco, que era o bolo favorito do marido dela, o seu Cláudio. E aí, todas as vezes que a gente ia na loja dela, ou até mesmo no começo, quando eu comecei a trabalhar na Valzira 10 anos atrás, no escritório sempre tinha bolo de abacaxi com coco, porque era o bolo favorito do seu Cláudio. E a gente comia aquilo todo dia. Aliás, trabalhar na Valzira é uma experiência muito legal, porque você tem bolo toda hora disponível. O meu favorito é churros. O que mais vende hoje é laranja, chocolate, fica entre um e outro. Mas todos esses bolos ainda são muito relevantes. E como foi a expansão da rede? A gente sabe que ela, num período muito pequeno, ela passou de uma quantidade de lojas muito pequena porque ela atingiu hoje, né? E ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Sim. E hoje ela está espalhada aí em vários a primeira loja vários estados. foi na Rua da Relação, que era a loja de artigos de pipoca do seu Cláudio. Do seu esposo. E aí ela virou naturalmente uma Valzira. Primeiro foi porque transferiram o forno para lá, para ela não ter o transtorno de fazer os bolos que ela mandava para os restaurantes, vizinhos e etc. em casa. E aí virou a loja da Valzira de uma maneira muito natural, porque o cheiro de bolo é uma coisa que atrai muito cliente para dentro da nossa loja. E depois disso, estava um pouco distante dos clientes dela, porque ficava na Rua da Relação, que é no centro da cidade do Rio. Ela procurou um ponto comercial na Tijuca e ela conseguiu um do lado do prédio dela, na Rua Pereira Nunes. E ali se abriu a primeira loja que foi pensada para ser uma Valzira, que foi a segunda unidade, que foi a unidade da Pereira Nunes. Então, eles ficaram algum tempo com essas 2 lojas. Depois, a própria família, com o dinheiro que foi ganhando, foi abrindo outras unidades em Copacabana, no Grajaú. A gente já teve umas 9 unidades próprias, até o momento em que se resolveu formatar uma franquia, que foi quando o seu Cláudio começou a pensar em como trazer a qualidade que a Dona Alzira tinha, o carinho que a Dona Alzira tinha pelo produto para uma rede, para uma escala maior. E aí ele foi a pessoa que se debruçou em desenvolver uma mistura para bolo, que é a base do nosso modelo de negócio hoje, que pudesse proporcionar uma massa tão diferente quanto a gente tem, que é tão fofinha, aerada. O bolo da Valzira, ele é um bolo com um aspecto de massa muito diferente. E ele passou 10 meses desenvolvendo, quase que num laboratório, essa mistura, com um processo muito grande de tentativa e erro, de validação dela, até chegar na fórmula que a gente carrega até hoje. E quando se chegou nessa fórmula, é que o filho, o Alexandre, entrou dentro do negócio e fez o processo de formatação para a franquia, procurou aí
diversas pessoas no mercado que ajudaram a gente para poder iniciar essa formatação. E em menos de 2 anos, a franquia atingiu 200 lojas. Foi muito rápido o processo no Rio de Janeiro. Foi uma escala Muito assim, rápido, num né, o tempo crescimento. muito curto, né? Foi muito frenético. Eu tinha, em 2013, eu tinha 17 anos. E eu me lembro que existia um comentário no Rio de que a cada esquina abre uma Volzira diferente. E aí, assim, realmente, a gente, onde olhava, estava abrindo uma Volzira. Foi um movimento que surgiu do dia para a noite, de uma marca que cresceu muito e que era um sucesso, porque as pessoas gostavam do produto, os franqueados ganhavam muito dinheiro, a gente até hoje tem uma situação muito boa, mas foi um boom que se sustentou, porque o franchising ele é muito marcado por franquias que têm uma ascensão rápida, mas que tem também uma queda posterior rápida. A Volzira não, o bolo ele não virou moda, ele continuou como um negócio sustentável ao longo dos anos. E esse crescimento foi frenético, porque ele foi junto com a implantação da primeira planta Fabril para poder produzir essa mistura, né? E toda a estruturação da empresa em torno de áreas como comercial, implantação, consultoria de campo, marketing, uma série de coisas que precisaram surgir para poder sustentar uma franquia. Então os primeiros 3 anos foram basicamente loja própria. Depois que o modelo se comprovou bom, eles começaram a franquia a partir do desenvolvimento da mistura e em 2 anos de franquia já atingiram 200 lojas. O Rio de Janeiro ele é tomado por Volzira. É mais fácil você encontrar Volzira do que uma loteria. É mais fácil você encontrar Volzira do que, de repente, algum tipo de órgão do governo que deveria estar disponível para todo mundo. Tem até uma curiosidade, né? Essa segunda unidade aqui que foi aberta, o pessoal pegava senha para conseguir tirar os bolos, não é? Não tem o... Isso daí foi muito interessante, porque assim, o sucesso, ele veio em camadas para eles que foram muito perceptíveis ao olho nu, porque você ter em 2 anos 200 lojas sendo abertas não é uma coisa simples. Mas antes disso, eles já percebiam que o produto tinha uma aceitação muito grande do cliente, porque nessa loja da Dona Alzira, na Tijuca, a demanda pelo produto era tão grande que a loja ficava na rua Pereira Nunes e tem uma pequena rua entre a Pereira Nunes e o Shopping Tijuca. Essa pequena rua, que tem uns 300 metros, 400 metros, ela era tomada por uma fila, eu tenho a foto dessa fila, que ela fazia curva na esquina e ia rua dentro de gente para comprar bolo. Chegava no ponto, para vocês terem noção, Dona Alzira conta sempre essa história, que o dia que ela percebeu que as pessoas amavam o produto dela foi quando, no final do expediente, 7 horas da noite, próximo da loja fechar, um rapaz chegou para ela e ela não tinha mais bolo para vender, ela tinha vendido tudo, ela dava senha para as pessoas e você só podia comprar um bolo. E aí o cara falou para ela assim, olha, eu não consegui vir cedo, você não tem nenhum bolo para me vender? Qualquer bolo, um bolo queimado, qualquer um. Porque se eu chegar em casa e a minha mulher ver que eu não vim aqui para comprar o bolo, eu vou ser, assim, eu vou sofrer uma represália absurda. E aí ela, obviamente, não vendeu um bolo queimado para ele, mas muita gente queria o bolo da Volzira a um ponto de que ela não conseguia produzir. Essa loja existe até hoje. Ela tem 16 câmaras de forno. Ela pode produzir 1.500 bolos por dia. Ela, num Natal, vendeu mais de 1.500 bolos. Ela tinha 20 funcionários. Era um negócio, assim... surreal, foi um sucesso muito grande que teve, e esse sucesso se sustentou durante muito tempo naquela loja. Depois a gente abriu, hoje a gente tem 13 lojas no bairro da Tijuca, para vocês terem noção do quanto que a gente conseguiu ter essa venda escoada entre vários franqueados e todos eles com situações muito saudáveis, mas a demanda pelo produto era muito grande.
E tem a demanda até hoje, né? Então, são 13 lojas, você vê num bairro, você vê que a demanda, E todas as lojas são sustentáveis. Sim, a gente teve um processo, porque a penetração no Rio de Janeiro, a gente fez um estudo que comprovou que o cliente ele não andaria mais de 1 quilômetro para comprar um bolo. Isso foi feito em 2017. E aí, a gente, obviamente, que respeitou um raio muito maior do que isso para poder fazer o nosso processo de expansão, mas no Rio de Janeiro, como a coisa surgiu de uma maneira muito orgânica, a gente tem muitos pontos de venda e foi um processo em que as lojas elas não tinham muita divisão e canibalização. Você tinha 2 lojas muito próximas, abria uma terceira e essa terceira trazia uma venda quase que incremental. Num exemplo recente, eu sempre lembro de uma loja que a gente tem que fica em Rio das Ostras, que é um negócio assim de outro mundo. Rio das Ostras é uma cidade que tem 120 mil habitantes e a gente lá vende cerca de 10 mil bolos por mês. E a franqueada, enfim, resolveu abrir uma segunda unidade. A gente não entendia por quê. Porque assim, se ela já vende para 10% da cidade, é impossível que uma segunda loja vá trazer uma venda adicional. E ela abriu essa segunda unidade e a segunda unidade quase que atingiu o mesmo faturamento da primeira. E ela tá numa cidade de 120 mil habitantes com 18 mil bolos vendidos. É um negócio muito surreal quando você para pensar. É porque o bolo ele é um produto do dia a dia da pessoa e é um produto compartilhável. Então, todo mundo tende a ter um momento no final da tarde, ou no café da manhã, ou no momento de trabalho em que você está aqui, por exemplo, poderia ter um bolo aqui com a gente. Porque você está compartilhando, conversando, e é um produto muito propício para esse tipo de consumo. Então eu acho que é um tipo de demanda que ele não sai de moda, ele não tem uma queda frente a isso. Já vem do conceito da avó, né? Vou comer agregar, né? Tomando um café. E assim, são muitos momentos diferentes, né? A gente já fez algumas pesquisas nesse sentido. Inclusive, esse foi um ponto que até foi interessante do processo com a GECOM, em que a gente fez a implantação de um programa de fidelidade que permitiu a gente fazer muitas pesquisas para entender quem é o nosso consumidor e quais são os momentos de consumo dele. Então, assim, a gente tem desde pessoas que representam bastante do nosso momento, que compram o bolo para compartilhar num escritório, até mães que compram um bolo para poder levar para a escola dos filhos e eles comerem com a turma num aniversário, por exemplo. Ou então, pessoas que compram o nosso produto para uma festa mesmo de aniversário e também para o café da tarde ou para o café da manhã. Então, é muito variado o momento que você vai precisar daquele produto. E também acontece, e esse eu acho que é um dos grandes pontos, de você ter o efeito sensorial, olfativo, que você passa em frente a uma loja da Vó Alzira, vem aquele cheiro de bolo, que é gostoso, assim, né? impossível de ignorar, e você acaba sendo atraído para aquilo. Você pode pensar... Que irresistível. É irresistível a palavra. Eu sempre brinco que eu não sei qual é o desenho, mas me vem na cabeça de quando eu era criança... Aqueles desenhos tipo Tom e Jerry, que aí vem aquela fumacinha, né? E aí ele vai andando até o local que tá a fumaça, atraído pela comida. É muito isso. E é um cheiro muito gostoso, assim. A gente já tentou, inclusive, procurar perfumistas para poder fazer esse cheiro. Aromatizar para ambiente. De repente, tornar isso mais... exalar mais isso pela loja, mas assim, é muito difícil você reproduzir. E eu também não vou contar o segredo que a gente tem hoje em dia para poder chegar nisso com um potencial maior. Mas é um negócio muito interessante, porque é uma demanda que ela não tem um momento em que ela é reprimida, ela não tem um momento em que você deixa de gostar de comer bolo, é um produto do dia a dia das pessoas. Exato. Tem aí uma curiosidade que aí provavelmente o público também vai querer saber, assim, hoje tem a fábrica, faz uma pré-produção e na loja ele faz
assa para sair aquele bolo quentinho, fazer todo o aroma que nós... Como é que é o nosso modelo de negócio? A gente entendeu que a gente queria ter padrão, que a gente queria ter um modelo de franquia em que todas as lojas tivessem um produto muito similar. E a gente queria que fosse fácil para um franqueado ter o mesmo produto que a Valzira produzia nas lojas dela lá originalmente. E aí o seu Cláudio desenvolveu essa mistura. A Dona Alzira testou durante muito tempo. Ninguém mexe nessa mistura, é um negócio assim, guardado a 7 chaves, não pode mexer, nem o Papa vai lá e altera nada. E essa mistura ela é a base do modelo de negócio, porque a gente basicamente é uma franquia que vende essa mistura para o franqueado, não cobra royalty, não tem nenhum tipo de cobrança de serviço. E essa mistura vai para a loja. O cara pega essa mistura, coloca um galão de óleo, coloca um ingrediente saborizante e consegue fazer toda a nossa linha de produtos. Então, bolo de chocolate, essa mistura, mais um galão de óleo, mais cacau. Bolo de doce de leite, mistura, galão de óleo, doce de leite. Bolo de laranja, mistura, galão de óleo e 1 litro de laranja. Então, é muito interessante porque a gente tem um negócio em que não tem muito porcionamento, não tem muita manipulação de alimento. Perda zero, né? Perda é quase zero. Perda zero. A gente não tem aquela coisa difícil de algumas franquias que tem ficha técnica, em que você precisa... A gente tem, obviamente, ficha técnica, mas não é aquela ficha técnica complexa, em que para cada sabor de bolo, você tem uma quantidade de farinha, uma quantidade do ingrediente, uma quantidade de X. É muito padronizado, com um resultado muito bom. E você... com menos perda, com menos manipulação de alimento, acaba tendo um estoque menor. Também tem uma loja menor, ou seja, um investimento em obra menor, um aluguel menor, e também menos funcionário, que também é uma das coisas que o empreendedor hoje em dia passa muito por esse problema, de ter uma equipe muito grande e fazer a gestão dessa equipe. Então, acabou que essa mistura se tornou uma solução para várias coisas, em que a gente tem um negócio, tem um produto padronizado, um produto adaptável, porque eu tenho, por exemplo, bolos que vendem mais em São Paulo. Eu não sei exatamente porquê, eu sou carioca, mas o paulista ama bolo de maçã, que no Rio de Janeiro é um negócio que não vende. No Rio de Janeiro as pessoas gostam de bolo de laranja, gostam de bolo de chocolate, gostam de bolo de churros. Em São Paulo as pessoas gostam de bolo de maçã e bolo de cenoura. É engraçado, tem uma diferença regional aí. Então, essa mistura ela é adaptável, ela consegue se encaixar em diferentes cenários de diferentes regiões. A gente tem loja até em Manaus. E ela traz todos esses benefícios de menos manipulação, menos funcionários, ter uma loja menor, com menos estoque, menos capital de giro. Então, virou uma solução que não é só padronização. Ela é a base do modelo de negócio porque traz vários benefícios para o negócio. E interessante que assim, o modelo de negócio de vocês, pelo que você falou, não cobra royalty. Não cobra Diferente royalty. das outras franquias, na grande maioria do Isso mercado. é uma coisa que, desde o primeiro momento, foi pensado, porque a gente, em algum momento, entendeu, isso sem nenhuma crítica ao modelo de royalty, mas que o modelo de royalty ele era visto pelos empreendedores que estavam no franchising quase que como um imposto. E aí, enfim, era uma série de dificuldades para você poder justificar aquilo. A mistura ela era muito mais tangível. O cara recebia uma mercadoria, ele só compra essa mercadoria se ele vende, e ele entende essa relação como uma relação fair, porque a gente só ganha se ele ganha. E aí virou um modelo de negócio que o franqueado mostrou preferir e que a gente entende que está numa relação de ganha-ganha em que ele percebe muito mais o papel da franqueadora como um papel de um prestador de serviço pela marca que ele adquiriu e pelo cuidado com a marca, e a indústria como um braço que está ali mantendo a qualidade, fornecendo um produto que é o mesmo que o da Valzira originalmente.
Eu falo que esse é um negócio que ele foi familiar e foi familiar de verdade. Ele passou por um processo, óbvio, a gente está discutindo aqui uma janela de tempo de 2013 e 2015. Ele passou por um processo posteriormente de profissionalização, em que a gente trouxe uma série de pessoas de mercado, tem um fundo que hoje participa com a gente, tem uma série de coisas que caminharam para tornar a empresa uma empresa muito profissional, mas foi muito interessante ver e acompanhar como que essa família de 3 pessoas, que é a própria Dona Alzira, o seu Cláudio, que era o marido dela, e o Alexandre, que era o filho, tiveram um papel muito relevante para poder criar a fábrica de bolo Valzira, em que a Dona Alzira, ela teve todo o momento do início, ela foi empreender fazendo bolo porque ela estava num momento difícil e buscou a superação através disso, percebeu que poderia tirar essa superação através do bolo. O seu Cláudio, quando percebeu que a demanda era muito grande e que poderia existir uma oportunidade de franquia, começou a desenvolver essa mistura e aí ele assumiu um chapéu de alquimista que ele exerce até hoje de maneira brilhante. E também uma veia comercial muito grande que ele tem. Ele é uma pessoa que tem uma veia comercial muito agressiva e que foi muito importante para o início da franquia. E o Alexandre, que é o filho deles, veio com esse braço estruturante. O Alexandre, ele é contador de formação, mas tem, acho que, uns outros 3 diplomas. Uma pessoa que estudou muito e, enfim, ele fez todo o processo de formatação da franquia, jurídico, contratos, manuais, estruturou a empresa de fato para que virasse uma franqueadora, contratou uma equipe de marketing, contratou uma equipe de expansão, uma equipe de implantação, fez todo o processo de formatação da consultoria de campo. Então, ele criou a estrutura que viria a ser a franqueadora e todos os 3 tiveram um papel muito relevante nessa construção da Valzira ali no início. Cada um da sua forma, mas foi muito importante o papel de cada um deles. Eu acho que se não tivessem tido esses 3 ingredientes na mistura que era a fábrica de bolo Valzira, não teria sido o sucesso que foi. E foi um desafio, né? Porque nesse tempo tão curto, vocês cresceram tanto, toda a parte de produção, logística, foi uma curva de crescimento muito rápida para vocês se adaptarem a tudo isso, né? Como foi esse desafio? Foi uma curva de crescimento muito rápida. A gente teve que se profissionalizar de um jeito quase que do dia para a noite. E aí, obviamente, sistematização foi uma coisa importante que a gente começou. Teve uma série de outras iniciativas, mas basicamente a gente teve que fazer uma fábrica que tivesse uma capacidade produtiva superior àquela que a demanda estava gerando. Esse é um problema que o Alexandre viveu há muito tempo atrás. Hoje em dia a gente tem uma capacidade produtiva muito grande. A gente se estruturou para poder ter capacidade ociosa, até para poder ter contingência, porque eu sou o único fornecedor dessa mistura. Então eu garanto que ela sempre vai estar disponível para o meu franqueado. Meu franqueado nunca ficou sem mistura ao longo de 15 anos de franquia. Então a gente hoje tem backups e mais backups de como fornecer essa mistura. A gente acompanha por sistemas como que essa mistura está saindo na ponta via bolo e como que também a gente está fornecendo isso para o nosso franqueado. E assim, o nosso processo logístico ele é muito otimizado. A gente tem uma série de integrações e sistemas que garantem que o cara faz um pedido hoje até 1h X e ele recebe no mesmo dia. No Rio de Janeiro, por exemplo. Em São Paulo, a gente tem o franqueado fazendo um pedido e ele recebe em até 2, 3 dias. Então, a gente tem um processo muito otimizado. Tem 2 centros de distribuição, no Rio e um em São Paulo. Hoje é bem robusto, mas o processo de construir isso foi rápido. E quando foi a decisão, assim, estamos demandados aqui do Rio, já estamos estabelecidos, teve o crescimento. Qual foi a primeira cidade que saiu pós-Rio, né? E como é que foi esse processo? Então, você chegou a perguntar sobre a questão de expansão. Quando que foi que a gente resolveu se tornar uma franquia? É muito engraçado isso, porque
como as lojas vendiam muito e as primeiras lojas eram da família, do Alexandre, da Dona Alzira e do seu Cláudio, era um negócio que quem comprava percebia que era um negócio, como é que eu vou dizer? Era um negócio que era próspero. E aí, muitos clientes e amigos da família começaram a mostrar interesse por abrir franquia. Então, a decisão de tornar franquia, ela veio da mistura, mas ela também veio da procura que era muito grande por ter uma loja da Vó Alzira, porque as pessoas percebiam que era um negócio muito próspero. E aí, a primeira loja que a gente abriu fora do Rio de Janeiro foi uma loja que, se eu não me engano, foi em Florianópolis, que foi em 2015, em que o franqueado, ele era carioca, ele viu o boom da Vó Alzira, e aí ele levou para a nossa área de expansão essa necessidade dele, essa vontade dele de querer ir para o sul do Brasil, e abriu a loja. E a loja passou muitos anos lá com ele, foi um sucesso. E depois a gente começou o nosso processo de expansão para outras regiões. Então, hoje a gente tem, que houve esse processo de expansão para 200 lojas muito rápido. No Rio de Janeiro, a gente hoje tem 190 unidades, que são muito basicamente aquelas do primeiro boom. E a gente começou um processo de expansão nacional em que hoje a nossa maior estratégia é a entrada no mercado paulista. A gente já está com 90 lojas em São Paulo, tem aí umas 30 lojas em implantação. E a gente quer chegar a 150, 200 lojas, porque tem muito espaço em São Paulo. São Paulo é um estado muito grande, com um mercado muito grande, e o nosso produto, ele se provou ao longo do tempo muito resiliente, mesmo à pandemia, mesmo a diversos momentos, e muito procurado pelo cliente no Rio de Janeiro. E a gente no Rio não tem muita competição de qualquer outra, vou colocar como boutique de bolo, qualquer outra loja de bolo caseiro. Não existe uma competição significativa com nenhuma outra marca para a Vó Alzira no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo a gente conseguiu botar o pé, e para um carioca trazer 90 lojas para São Paulo, isso não é pouca coisa. Então a gente agora está procurando essa expansão em São Paulo, porque é um maior mercado e a gente percebe que o paulista gostou muito do bolo da Vó Alzira, assim como o carioca. Cativou o paulista. Que legal, que legal. E nesse período, né, ali, a gente fala 2015, 2016, provavelmente com uma expansão, vocês se viram também no momento de procurar uma tecnologia, né? E aí como que foi essa... Como eu disse, busca? assim, a Vó Alzira, ela foi uma franqueadora que surgiu de forma muito orgânica. Então a gente tinha fornecedores homologados no início, mas não necessariamente eles foram os melhores escolhidos, ou a tecnologia que ia melhorar o nosso processo. E aí, eu entrei na Vó Alzira em 2016. Eu falo muito porque eu vi esse boom do lado de fora, e eu tô já agora 10 anos dentro da Vó Alzira, e a gente acaba acompanhando esse processo de evolução e crescimento. Mas a Vó Alzira, ela começou a investir muito em tecnologia, primeiro de base, em 2016, 2017, foi quando a gente trouxe a GECOM, foi quando a gente trouxe uma série de parceiros que ajudaram a gente a criar um framework mesmo de sistema para poder capturar os dados e entender como que era a vida do franqueado na ponta de uma maneira melhor. Sempre brinco com o Daniel ao longo de tantos anos que a GECOM, ela tem algumas soluções que assim, foram muito importantes para a gente em termos de compartilhamento de dados, porque hoje eu consigo ver quase que em tempo real como que é a minha venda, o que foi vendido esse ano, comparar com o ano passado, comparar com o mês passado. Então assim, os dados eles ficam muito disponíveis para a gente através da GECOM, e a gente, isso foi um fator que foi uma divisão entre por que esse e não outros, além de várias outras soluções que a gente implementou ao longo do caminho. Mas a disponibilidade de
trazer as informações para que a gente pudesse tomar melhores decisões. Inclusive, a Alzira posteriormente ficou um pouco falada porque fez um investimento muito grande em inteligência artificial, tanto num modelo preditivo quanto num modelo generativo, em que as pessoas começaram a falar, Tatiana, você me coloca muito sobre isso. E isso só foi possível porque a gente tinha todos esses dados disponíveis dentro de casa e a gente conseguia alimentar esses algoritmos e fazer com que a gente tivesse a análise dessas informações de uma maneira que foi muito útil para o nosso processo. A gente teve uma queda significativa de perda, a gente começou a cruzar isso. Em algum momento a gente percebeu que temperatura é um negócio importante, por exemplo. E aí a gente começou a ajustar a produção dos nossos franqueados e a nossa produção de mistura com base na previsão do tempo. E aí, assim, o negócio ele começou a funcionar de uma maneira tão interessante que... Legal, né? Quem diria? Ele começou a funcionar de uma maneira tão interessante que a gente teve uma otimização muito grande dentro do nosso processo logístico, etc. Hoje a gente chega no ponto de dizer para o franqueado o que ele tem que produzir, com base em uma série de fatores externos, e o quanto que ele tem que comprar de mistura, porque a mistura é 60% do insumo dele. Então, ele tem uma vida muito melhorada por conta desse processo que a gente entrega de tecnologia. Eu ia entrar justamente nesse ponto aí com você, Bruno, que é a integração dos dados e canais digitais, tudo que isso acaba sendo uma vantagem competitiva na tomada de decisão, né? Sim, esse exemplo que você deu é típico. E principalmente agora também, né? Porque você tem, assim, eu sempre... E essa é uma relação muito antiga, né? Que a gente fala sobre... A gente pode pegar e ter um sistema e usar muito ele para análise de dados e entender como que a gente pode melhorar para poder chegar em algum tipo de otimização ou crescimento de venda, ou até mesmo para a gente apontar para o franqueado oportunidades de dinheiro na mesa que estão ali disponíveis. Mas os sistemas eles também trazem uma melhoria operacional de fato. E hoje em dia isso está se tornando cada vez mais latente, porque você tem aí uma série de players que estão entrando como 99, Kita, etc., que, assim, estão agora inundando o mercado brasileiro e vão gerar aí a necessidade dos PDVs e das lojas se adaptarem para poder trabalhar num multicanal que vai ser mais multi, vai ter mais canais. E também outras soluções, como, por exemplo, ano passado a gente começou uma iniciativa de fidelização dos nossos clientes. E isso, no primeiro momento, você enxerga o ganho que é o aumento de frequência do cliente e também a fidelização desse cliente mesmo em estar sempre com você, sendo lembrado de você e indo cada vez mais na sua loja com um ticket médio mais alto. Mas não é só isso, você passa a ter acesso a ele para, por exemplo, mandar pesquisas, mandar mimos, fazer coisas para os clientes que são os seus melhores clientes, entender quem é esse cara de fato. O cara que compra comigo semanalmente, ele compra sempre o mesmo bolo? Ou ele compra esse bolo, fica comendo ele 5 vezes e depois troca de sabor? Qual o sabor? Meio Netflix, assim, sabe quando a pessoa assiste uma série e ela tem uma tendência a assistir outra? O bolo tem um pouco disso. A pessoa, por exemplo, que come bolo de nozes, ela tem uma tendência muito grande a também comprar bolo de churros. Não sei porquê, mas assim, é verdade. Assim como a pessoa que compra bolo de fubá tem uma tendência muito grande a também comprar bolo de chocolate, que não é uma relação muito direta, né? Fácil de você entender, né, a priori. Porque, como que você faz esse entendimento do Exatamente. comportamento? E você vê também como é que é a frequência desse cara em diferentes momentos de consumo. Porque eu tenho um produto que é do dia a dia e eu tenho um produto que é para uma ocasião mais especial, como um bolo de festa. E aí você vê como esse cliente, ele, em alguns momentos, entende você para todos esses momentos, em alguns momentos ele só entende você para um momento de festa, em algum momento ele só entende para você como do dia a dia. Isso é muito interessante. E isso, obviamente, depende dos dados e sistemas. Hoje, quando o consumidor escuta Alzira, o que você acha que vem na cabeça dele?
Eu acho que quando o consumidor escuta a Vó Alzira, ele primeiro tem a percepção de um produto de qualidade. É, Isso não é uma coisa que eu desejo, isso é uma coisa que a gente viu através de pesquisa. Ele tem a percepção de um produto de qualidade com um preço justo. Mas, se a gente for pensar do ponto de vista de marketing, do que eu, Bruno, que estou há 10 anos e que tenho um carinho muito grande pela marca, gostaria, é que ele conseguisse, e ele consegue, obviamente, associar o nosso produto a nostalgia, carinho de vó. Isso está dentro do cenário de qualidade. Mas é mais do que isso, é o cuidado. Então, essa nostalgia pelo momento em que você compartilha um bolo, em que você está com a sua família, com os seus amigos, essa coisa que é muito humana e que a gente perdeu um pouco na pandemia e que a gente está recuperando ao longo desses últimos 5 anos, eu acho que a Vó Alzira para o consumidor final, ela significa isso, o cuidado, o carinho da avó, um momento que você está compartilhando com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com seus amigos. Eu acho que é isso que ela significa para o consumidor. Se eu for falar, aí sou eu puxando para outra vertente, para o franqueado, eu acho que a Vó Alzira ela vai ser sempre um sinônimo de superação, porque é uma marca que vem da história de uma senhora, que é uma mulher, que já é difícil no Brasil uma mulher empreender, após os 60, depois de perder o emprego, perdendo a mãe e o irmão numa janela também muito curta, e encontrar força para poder começar um negócio e esse negócio se tornar uma holding com mais de 300 unidades e ela assistir isso e se preservar, a família toda se preservou, como pessoas muito humildes e sem nenhum tipo de ilusão pelo crescimento ou mudança de comportamento pelo crescimento, seja ele financeiro ou de relevância do nome dela. Eu brinco com ela que ela não tem noção que ela é um exemplo grande no Brasil de mobilidade social. No Brasil, a gente está acostumado a ver que mobilidade social é uma coisa que vem do jogador de futebol, que é um exemplo muito masculino. Um menino que sai de uma comunidade, etc., e vira jogador de futebol, tem uma ascensão financeira muito grande. Isso é um exemplo clássico, o brasileiro absorve isso muito rápido. Ela tem uma história de abrir uma rede de bolos. Foi contado, inclusive, isso numa novela da Rede Globo, que foi em 2019, era A Dona do Pedaço, e que a história era sobre a Maria da Paz, que era uma personagem que abria uma fábrica de bolo, usava inclusive esse nome, fábrica de bolo, e tinha um crescimento profissional a partir do trabalho dela. Então, a Dona Alzira teve essa história de superação, e eu, que estou na rede há 10 anos, vejo muito essa história de superação nos nossos franqueados que entraram, porque é muito comum no franchising, você vê pessoas que, por exemplo, ficam desempregadas ou então estão procurando investir em alguma coisa porque querem uma situação de vida melhor, querem empreender, querem ser seu próprio chefe, N razões, e crescem, florescem com uma franquia como a nossa, por exemplo. E aí eu sempre venho na cabeça com franqueados que começaram lá com a gente com uma loja e que hoje tem 8. E são franqueados que, assim, olham para a história da Vó Alzira com uma admiração absurda. Tem uma franqueada que me vem na cabeça, que eu tenho um carinho muito grande, que ela estava num momento de estabilidade, tinha 2 lojas, estava satisfeita com as 2 lojas, e a filha resolveu fazer faculdade de medicina. E ela chegou para mim e falou: Bruno, eu quero abrir mais uma loja, porque essa loja aqui ela é para pagar a faculdade de medicina da minha filha. Ela tomou tanto gosto pelo dinheiro que ela continuou ganhando, que ela chegou na 6ª loja. Mas assim, você vê muitas histórias de pessoas que floresceram e que, enfim, superaram dificuldades com esse modelo. Então, para mim, a Vó Alzira, ela tem essas 2 faces.
Há para o cliente, em que a gente é o cuidado, o carinho, o compartilhar esse momento, que é um momento nostálgico, que envolve essa imagem da avó e etc. E para o franqueado, toda a questão da superação e do modelo de negócio que foi formatado. Interessante, interessante. E aí, Bruno, assim, eu acho que assim, a gente fala muito aqui, né, da marca, assim, Vó Alzira, assim, ela também, ela é uma pessoa, né, claro, como todo ser humano, e, enfim, ela tem uma relevância muito grande e ela ainda está no dia a dia ali Tá operando do o negócio, operando, ela trabalhando gosta, de se perto, sente bem, está dentro acompanhando. do ambiente dela, é o ambiente de loja, né? Sim. Muito interessante. E participa de todo o nosso processo de criação de produto. Ela aprova e desaprova tudo. Passa por ela ainda. Todos os produtos que a gente lança. Interessante. E assim, o que fez a marca ela ser conhecida mesmo foram os bolos, né? Pensa-se no futuro e aumentar algum mix, ou hoje assim, eu já tenho um mix hoje já bem A gente tem um mix de produto muito estabelecido e focado. Eu falo que assim, o negócio de bolo, ele não é monoproduto e ele também não é monocanal. Que é uma coisa que é muito importante para alguém que está procurando um negócio e vai fazer algum tipo de investimento. O bolo, ele é um produto que viaja muito bem, então a gente consegue trabalhar com todas as plataformas de delivery, como o iFood, 99, delivery próprio, enfim, várias plataformas diferentes. E o bolo, ele acompanha uma série de outros itens que vão com o bolo, como descartáveis, bebidas, salgados. Mas a gente também tem iniciativas que a gente começou a explorar mais, principalmente no ano passado, porque eu hoje sou o diretor de operações e expansão. Eu também tenho a área de TI abaixo de mim por uma questão quase que histórica, porque eu formatei ela lá quando ainda não existia a área. E a parceria com o Daniel, com a GCOM, surgiu naquele momento, em 2016. Mas a Tatiana, que é a nossa CEO, ela tem uma visão muito boa, digo quase que brilhante para produto e marketing, em que ela começou a enxergar oportunidades de agregar inovações para o nosso portfólio. Então, no ano passado, por exemplo, a gente lançou o Bolo Diet, porque é um produto que exclui o cliente, às vezes, de comprar na Vó Alzira, porque todos os bolos tinham açúcar. Então, um diabético, uma pessoa idosa, às vezes, ou uma pessoa que está de dieta, não compraria o nosso produto. E a gente passou um longo tempo também desenvolvendo uma mistura diet para poder ter o mesmo aspecto de massa que o da Vó Alzira. Eu não posso falar para as pessoas porque elas experimentarem a Vó Alzira, assim, mas eu gostaria que todo mundo que está ouvindo realmente comprasse um bolo da Vó Alzira para ver o quanto que ele é furadinho e aerado, leve. Você come uma fatia, você não consegue ficar numa fatia só. É muito interessante que você vai comendo e você nem percebe que tá comendo um bolo. Daniel me conhece há muitos anos, entrei na Vó Alzira com 65 quilos. Eu cheguei a 107 quilos. E eu, graças a Deus, comecei uma dieta. Outra vez. Depois do lançamento do Bolo Diet. Outra vez que você veio aqui. E aí, essa dieta me resultou. Agora eu tô com 71. Mas assim, foi uma luta. Vocês veem como que o bolo, ele vicia. Você convive com a tentação todo dia ali, a todo momento. Nossa, é muito difícil conviver no nosso escritório. Porque todo dia é um bolo diferente. E aí, no ano passado, a gente lançou o Bolo Diet. A gente lançou também uma linha de bolos de cuca, que é aquele bolo que é mais tradicional do sul do Brasil, em que você tem uma massa mais fofinha com banana ou então algum tipo de cobertura, algum recheio e uma farofa crocante por cima. A gente lançou o brownie, que a gente agora vende fatias de brownie de maneira individual, vende ele inteiro. E a gente também criou uma versão que era para o cliente consumir na rua,
que era uma versão refrescante, que está agora disponível nas lojas, que é o Cremolito, em que eu tenho o nosso brownie com um creme refrescante, que pode ser de chocolate ou baunilha, e ele vai tipo bites de brownie com esse creme, é bem gostoso. Então a gente explora outros produtos, a gente fez já mini cakes, que é como se fosse um copo de pão de queijo de bolo com uma calda do lado. Tem bolo de pote, a fatia de bolo, naturalmente. Mas, assim, tem vários tipos de produto que a gente explora, mas é um negócio que ele, apesar de parecer monoproduto, não é monoproduto. E também não é monocanal. É um negócio bem diverso. O Bruno, e aí falando assim em futuro, né? Quais são os planos, né, da rede para expansão no futuro? O que vocês têm em mente? E a gente está vendo agora o advento de outras empresas aí de marketplace, de delivery, né? Como vocês veem assim o futuro da Valzira nos próximos anos, com o advento de Dark Kitchen, essas novas empresas de delivery, esses novos parceiros? Como vocês estão se reestruturando ou se estruturando para esse novo movimento e esse crescimento? Eu acho, e aí eu vou aqui sempre fazer uma observação eu acho que a gente está cada vez num mundo em que a gente pode falar menos sobre o que vai ser uma coisa daqui a 5 anos. A gente tem que falar sobre os próximos 2 ou do próximo ano. Porque tá tudo mudando muito rápido. Muito rápido, né? A nossa linha Diet, por exemplo, foi desenvolvida usando uma inteligência artificial que a gente tem internamente e que deu o estalo do que poderia ser a mudança para poder fazer uma mistura que desse a mesma massa. E ela leu todos os e-mails já trocados da empresa, ela viu vários dados que a gente tinha, cruzou com coisas de fora, enfim. Então, o mundo está mudando muito rápido e eu acho que fazer previsões está cada vez mais difícil. Mas eu vejo com muito bons olhos a diversificação do mercado de delivery no Brasil. Eu acho que a entrada da 99 foi muito importante para trazer para os restaurantes, para os entregadores e até para o consumidor melhores opções, com uma oferta de produto melhor, com um serviço melhor. A Kita também está vindo para o Brasil, existem outros que estão pensando em entrar no mercado. Mas eu também não tiro a relevância do iFood, que é o maior player e continuará sendo, e eu falo até que ele tem que ser muito protegido, porque é uma das maiores empresas do Brasil, nacionais, né? Nacional, com tecnologia nacional, com investimento nacional, e é uma das grandes big techs brasileiras. Eu acho que, se você for parar para pensar, é o iFood, Nubank, XP, não sai muito disso de empresas novas que surgiram nos últimos anos e que têm um papel grande no mercado nacional. A Valzira, ela já é um produto muito voltado para o delivery. Eu acho que a gente vai cada vez mais continuar o nosso investimento em tecnologia para poder atender a necessidade do cliente, quase que prevendo o momento de consumo dele, que é o nosso grande objetivo. Fazer com que esse cliente tenha uma demanda, que a gente espere por essa demanda, saiba quando ela vai acontecer, entenda cada vez mais o comportamento de consumo desse cliente num nível micro, e com as soluções de dados, PDV e etc., inteligência artificial, isso vai ser possível numa janela de tempo muito curta. Mas o nosso grande objetivo no momento é ter uma expansão nacional. E eu vou te dizer por que isso. A gente realmente, e vocês já participaram desse teste, o Daniel já participou desse teste algumas vezes, mas eu sempre convido as pessoas a experimentarem o bolo da Valzira e compararem ele ao bolo de lojas concorrentes ou até de supermercados, padarias, etc. Porque o bolo da Valzira é muito diferente. É um produto muito diferenciado. Bom. É uma massa que, assim, ela tem um aspecto muito específico, leve e que realmente leva o cliente a voltar a consumir o produto. Eu compro... O escritório hoje em dia fica pé da vida comigo, porque a gente não tem mais uma cozinha no nosso escritório, a gente tem uma sala, que é uma sala que a gente chama franqueados, boleiras, etc., que faz treinamento para os nossos bolos, uma cozinha experimental lá.
Mas ela fica num anexo, um pouco distante do escritório. Então a gente pede bolo para o escritório de uma loja. Quem faz o pedido sempre é uma pessoa muito próxima a mim. Eu sempre falo para pedir o bolo de churros. Eles não aguentam mais comer o bolo de churros. Que sempre eu peço churros e mais alguma coisa. Mas é impressionante como o bolo de churros que eu peço várias Constantemente. vezes sempre acaba. Todo mundo fala, mas o Bruno pediu de novo o bolo de churros. Mas sempre todo mundo acaba. consome. Nunca sobra. É impressionante. E, assim, é um produto muito bom que eu acho que tem muito espaço no mercado nacional para poder chegar não só a São Paulo, mas em vários outros lugares, mas hoje a gente tem um foco muito grande em ter uma presença de marca em São Paulo, no mercado paulista. E a gente tem um plano de expansão muito agressivo, que a gente está captando franqueados, conhecendo pessoas, selecionando pessoas para poder ocupar espaços aqui. Bruno, até uma curiosidade, né, sobre essa questão da massa e tal, né, se fala muito. Tem alguma estratégia, assim, já pensada, e aí, é claro, fique à vontade de falar, assim, ou não, de vender também, assim, varejo, supermercado, atacado, empacotar essa massa para que... Isso sempre foi pensado. A gente entende que o nosso produto ele foi feito para essa experiência de loja, que era a experiência que a dona Alzira proporcionava para o cliente que entrava na loja dela e tinha aquele contato com o cliente, entendia o que o cliente trazia. A gente escuta muito todo mundo. É interessante que o nosso ecossistema, por mais que ele tenha se tornado um ecossistema corporativo em que eu tenho uma CEO com diretores, com gerentes, coordenadores, eu tenho franqueados, esses franqueados têm as equipes deles. Por mais que a coisa hoje tenha uma estrutura muito robusta, com conselho de administração e etc., a gente ainda tem uma escuta muito grande em que todo mundo, a nível horizontal, se sente à vontade para passar feedback e falar aquilo que sente. Então, uma coisa que um cliente fala em loja chega para a gente muito rápido através do franqueado, circula na empresa e a gente consegue atuar nisso. O Bolo Diet, por exemplo, foi uma coisa que os franqueados traziam muito para a gente e a gente trouxe essa resposta, e isso vem muito do momento que está mudando, em que as pessoas querem continuar comendo bolo, mas querem comer um bolo que tem uma opção menos calórica. Então, eu acho que ter o ponto de contato com o cliente vai continuar sendo relevante durante muito tempo. E eu acho que assim, não faz sentido, se você quer ser uma loja de bolo caseiro que venda um produto diferenciado, que não é o mesmo produto que você encontra no supermercado, que não é o mesmo produto que você encontra em qualquer outro canal, numa padaria. Você tem que ter uma experiência também diferenciada para esse cliente. Você tem que ter um atendimento melhor e você tem que ter uma atenção para esse cliente que você, no final do dia, você conhece. É muito engraçado que a gente ouve muitos franqueados que falam que tem cliente que vai na loja quase que todo dia. Ele se torna conhecido pelas atendentes, pelo franqueado. Existe uma troca de carinho. Isso é uma coisa que você enxerga em negócios que são com um ticket muito mais alto do que o nosso. Dessa criação de conexão entre quem está vendendo e quem está comprando. Mas o nosso negócio tem isso. Tem uma franqueada que não faz mais parte da rede, mas que eu tenho um carinho muito grande, porque ela já não está mais com a gente, que ela era quase que uma psicóloga. Ela atendia o cliente, vendia um bolo, e os clientes que ela tinha mais afinidade, ela passava meia hora conversando com o cara. É muito engraçado. Então, eu acho que isso vai ser relevante durante muito tempo. Vocês não pretendem perder esse contato com o cliente, né? Não. Até porque pode ser uma concorrência e sair da padronização, porque aí você tem o padrão de massa, tem o padrão de como é feito na loja, porque todos os franqueados recebem o treinamento, né? Então, isso eu acho que é eu até acho que, assim, é um produto, e isso a gente fala muito para um candidato que quer abrir uma Valzira. É muito fácil aprender a fazer o nosso bolo. Daniel, que me conhece há 8 anos, sabe que eu sou originalmente um cientista de dados. Eu sempre brinco com as pessoas sobre isso.
Mas eu, por exemplo, já entrei numa cozinha, já peguei um saco de mistura, um galão de óleo e já bati Isso. uma massa, coloquei no forno e saiu uma fornada do bolo exatamente igual àquele que sai numa loja nossa. E eu fiz isso quando eu tinha muito menos conhecimento da empresa do que eu tenho hoje. Então, é um produto fácil de ser feito, poderia sim entrar nesse tipo de canal, mas não é uma coisa que a gente enxerga. A gente tem sim parcerias com cafeterias, com redes de hotéis, com alguns negócios específicos que recebem uma versão da nossa mistura para poder colocar o bolo da Valzira numa colaboração. Mas não é uma coisa que a gente explora para varejo, entendeu? Para o cliente final. A experiência do cliente final tem que ser com a loja. Agora, se um outro negócio quer incorporar o bolo da Valzira nele, isso sim a gente é aberto. Ô Bruno, voltando aí a falar um pouco sobre expansão, né? Explica mais pra gente aí como que funciona o modelo de negócio, qual que é o investimento para um franqueado que está iniciando num negócio, querer abrir uma operação da Valzira. Hoje, para abrir uma Valzira, a gente tem um investimento que eu sou muito sincero sobre o nosso processo de expansão e investimento. Muitas marcas elas colocam só o investimento que é o que se chama de CAPEX anunciado, que é equipamento, taxa de franquia, são os números que são fixos. Eu já gosto de falar do investimento que são todos os equipamentos, utensílios, etc., taxa de franquia, mas eu gosto de colocar uma estimativa de obra e capital de giro, porque é quanto dinheiro o cara vai precisar para poder abrir a franquia de fato. Então, para você abrir hoje uma Valzira, o investimento ele é de 225 a 250 mil reais para uma loja. Você pode agregar a essa loja um quiosque, mas tem que ter uma loja que é a unidade produtora. O quiosque ele tem um investimento de em torno de 70 mil reais. E isso é muito financiável, porque a maioria desses fornecedores parcela em 12 vezes, etc. Até mesmo a gente pratica algumas negociações específicas sobre a taxa de franquia. Mas com esse modelo a gente entrega uma loja que em média fatura, aí agora falando de São Paulo, 90 mil reais por mês, com uma rentabilidade de cerca de 18%, tem um payback aí de 12 a 24 meses. Varia muito de operação para operação. E é engraçado que no franchising a gente fala muito sobre... O repasse ele não é uma coisa muito bem vista também, né? Mas o repasse eu já vi que é uma das maiores oportunidades como investidor do franchising e como franqueadora. Porque a gente já viu muitas lojas que no fim do dia tem uma mudança de gestão e elas têm melhoras significativas de venda. A gente estava falando sobre a questão da superação. Eu conheço franqueados que assumiram operações que faturavam 30 mil reais e que estão faturando agora 120 mil reais em uma janela de 3 meses. Vocês conseguem ver isso. Então, assim, é um negócio que às vezes depende de gestão, depende de ponto, depende de um monte de coisa, mas é um modelo de negócio que a gente tem que tem realmente uma rentabilidade muito interessante com o franqueado a um investimento muito baixo quando você compara com outras franquias do segmento de alimentação. Porque um CAPEX em que você considera tudo e ele é 250 mil reais, um investimento de 250 mil reais já com capital de giro, obra, etc., é um investimento para uma franquia muito baixo para trazer esse resultado que a gente está falando e esse faturamento que a gente coloca. Então, basicamente é isso. Esse é o modelo que a gente tem, que a gente oferta, e a gente, ao longo do tempo, tem sido muito responsável em abrir nos lugares que a gente considera que teriam, de fato, uma boa performance e sempre selecionando candidatos que tenham um perfil ideal para trabalhar com a gente e com a marca. Bem, caminhando aí acho que para nossa conclusão, acho que para deixar o recado final, né, Bruno? Se você quiser deixar um recado, como que vai, qual vai ser o futuro da Valzira e como que você
pela experiência que tem desse nicho, vê o mercado de bolo no Brasil? Eu acho que o mercado de bolo caseiro no Brasil ele vai continuar sendo relevante. Eu acho que o bolo ele é um produto que é muito aderente a essa revolução dos marketplaces que aconteceu, em que você tem o iFood, a 99 e vários outros presentes. Eu acho que isso agrega venda no final do dia. Eu não vejo eles como competidores ou como. Eu acho que eles, na verdade, trazem coisas pra gente. Acho que a tendência do consumidor é cada vez mais procurar produtos melhores, sejam eles quais produtos forem, e isso vai fazer com que, no bolo, por exemplo, eles procurem cada vez mais alguém que forneça para ele um produto melhor, ou seja, um especialista, e não um cara totalmente genérico. A gente vê isso com uma série de modelos de negócio diferentes. Em que o cliente ele procura cada vez mais algo que foi pensado, que foi bem desenhado, que foi bem estruturado para poder dar uma boa entrega para ele. E pensando na Volzira, de maneira geral, eu acho que o que a gente quer é um contato cada vez mais próximo com esse cliente, entregando soluções em torno de bolo, massa, festas e etc., que sejam com a mesma qualidade que a gente sempre teve, com a mesma tradição que a gente sempre teve, com o preço justo que a gente sempre praticou, mas se adaptando também às mudanças geracionais que vão acontecendo e se atualizando diante do que está vindo de demanda do mercado. Então, eu acho que hoje a gente tem um braço de produto, inovação e marketing muito forte. Eu acho que a gente tem um plano de expansão bem robusto, com uma oferta de uma franquia muito boa para atingir o mercado paulista e até o mercado nacional. A gente vem de um ano em que a gente teve um crescimento muito significativo de venda nas mesmas lojas, que é o que se chama de same-store sale, né? Então, a gente teve um crescimento muito expressivo da venda dos nossos franqueados, que afetou drasticamente a rentabilidade deles também de uma forma positiva. A gente passou pelo Covid de uma forma muito resiliente, sem uma queda muito expressiva de venda. Então, eu enxergo que a Volzira é um negócio em expansão e que continua se modernizando. E agora, pegando para poder encerrar falando de mim, eu, Bruno, vejo muito o meu papel como uma das pessoas que criou um pouco desse contraste que existe hoje na marca, entre uma marca que é muito tradicional, que tem uma história que é familiar, que tem uma história de empreendedorismo na sua forma mais simples que o brasileiro consegue produzir, mas que também é uma empresa que, apesar dessa visão que foi familiar e que é uma visão tradicional, com um produto tradicional, teoricamente associado a uma faixa etária um pouco mais elevada, é uma empresa que investiu muito em tecnologia, e aí a gente tem aí várias iniciativas que foram comentadas no mercado sobre IA, automações, otimizações, etc. E crescimento. Então, associado à inovação. Então, eu acho que a gente está se adaptando para cada vez conhecer mais o nosso consumidor, levar melhores produtos no tempo que o consumidor precisa, no momento que o consumidor quer e precisa, da forma que ele precisa. Então, eu enxergo que a Volzira vai ter essa trajetória de crescimento com uma trajetória de cada vez mais inovação e proximidade com o cliente. E eu especificamente vejo muito essa visão de um certo contraste positivo entre essa tradicionalidade, que é muito boa,
com a inovação e a tecnologia. Muito bacana. Olha, Bruno, a gente encerra aqui mais um episódio. Queria muito agradecer pela presença, né? Pedir aí ao nosso público que, né, que manteve aqui se assistindo até o final, que compartilhe, que, né, gere mais conteúdos, que caso queira conhecer um pouco mais da história do Bruno, entre em contato com a gente, né, ou pelo nosso site, pelos nossos canais, comentando aí nos nossos vídeos, compartilhando aí os conteúdos, e estamos aqui à disposição para... E eu agradeço o convite a vocês dois, e especialmente também ao Daniel, que a gente tem essa relação de vários anos com a GECOM e que a gente acredita que vai durar ainda muito mais do que já passou. Agradeço também a tua presença, Bruno. Foi muito legal, né, ter esse tempo aqui junto, dividir as nossas ideias aqui, as experiências que nós tivemos ao longo desses anos todos, né? E o espaço está aberto. E saber o quanto, né, quantos de oportunidade o bolo, né, que está ali sempre na mesa do café, seja de manhã ou à tarde, né, gera oportunidades, né, movimenta a economia, principalmente brasileira. E já faz parte da mesa do brasileiro aí, todo o território nacional, né? Exatamente. Um abraço lá para Valzira. Obrigado. Vou transmitir. Então tá, Bruno. Obrigado. Obrigado.